Beleza, pessoal, voltando com o nosso último bloco dessa terceira aula, que a gente está tratando do assunto atos administrativos, ok? Vamos lá para a segunda questão, vamos adiantar o máximo atos administrativos, ver se a gente consegue concluir nesta aula. Eu acho um pouco difícil, porque são 10 questões, então na segunda ainda, mas vamos adiantar o máximo, ok? Você está aí descansado, é o último bloco, você já tomou seu café. Eu tentei tomar café aqui, mas não consegui. Eu estou acordado. E vamos para as questões. Vamos lá. Fundação Carlos Chagas 2012. Pelo atributo atributo a gente já sabe que é característica do ato, né? Pelo atributo... Opa, passei a questão. Pelo atributo da auto-executoriedade, ó, de novo, auto-executoriedade do ato administrativo. Vamos lá. Ele vai perguntar alguma coisa sobre o atributo da auto-executoriedade. A gente já sabe que a auto-executoriedade é a possibilidade que a administração tem de execução imediata e direta do ato, independente de autorização do Poder Judiciário, não é isso? Foi isso que a gente viu? Foi ou não foi? Está em dúvida? Volta para outra aula e assiste de novo. Mas foi isso mesmo que a gente combinou, que a gente tratou aqui. E se está em dúvida, vai lá no livro de Eli Lopes Meireles, que ele vai falar exatamente isso. Vai lá no livro de Maria Silva, que ela vai dizer exatamente isso. Vai lá no Direito Constitucional Descomplicado, Direito Administrativo Descomplicado de Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, que ele vai dizer exatamente isso. Entendeu? Beleza, vamos lá. Pelo atributo da auto-executoriedade do ato administrativo, o destinatário do ato administrativo pode executá-lo independente de intervenção do agente administrativo ou do Poder Judiciário. O que acontece? Ele está dizendo que o ato administrativo vai ser executado pelo destinatário? Não. O ato administrativo é executado por quem? Quem é que executa o ato administrativo? A administração pública. Ok? O agente público. Não o destinatário. Ok? Falso, me perdoe. O ato administrativo, a definição de ato administrativo é que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade de quem? Da administração pública. É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública e não do destinatário. Lógico que essa manifestação unilateral de vontade da administração pública vai ter por objetivo o interesse público. Ok? Quem já viu lá o princípio basilar da administração pública, supremacia do interesse público. Ok. Vai estar de acordo com a lei? Vai, lógico. Vai estar de acordo com a lei, o princípio da legalidade. Ok? Mas quem executa o ato é a administração pública e não o destinatário. Falso. O atributo da auto-executoriedade do ato administrativo. Pelo atributo da auto-executoriedade do ato administrativo, as normas legais de direito administrativo são consideradas de aplicabilidade imediata. Não é a auto-executoriedade do ato administrativo que dá essa característica às normas de direito administrativo de forma alguma. A característica de auto-executoriedade, neste caso aqui, está relacionada com atos administrativos, não com as normas legais de direito administrativo. Ok? Letra B. Pelo atributo da auto-executoriedade do ato administrativo, o mérito dos atos administrativos discricionários não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Falso. O que acontece? O Poder Judiciário faz controle sobre os atos administrativos, mas um controle chamado de controle de legalidade. Ok? O Poder Judiciário não vai entrar no mérito administrativo. Ok? O mérito administrativo, o nome já diz, ó, é mérito de quem? Da administração pública. Ok? E ainda mais a auto-executoriedade não tem nada a ver, pelo atributo da auto-executoriedade do ato administrativo, o mérito dos atos administrativos discricionários não pode ser, não é devido à auto-executoriedade, ok? De forma alguma. Pelo princípio, não tem nada a ver com a auto-executoriedade. Vamos lá. Pelo atributo da auto-executoriedade do ato administrativo, o ato impõe-se a seu destinatário, independente da sua concordância. Ó, olha como a banca, como a FCC trata esse assunto. Ela pede auto-executoriedade, ó, e coloca aqui, ó, a definição de quê? Coercibilidade. O que é a coercibilidade? É a possibilidade de quê? Da imposição da vontade da administração ao destinatário, independente da sua concordância. Isso é coercibilidade ou imperatividade.
Veja como ela troca. Ok? E bota lá nas últimas alternativas. Porque na letra E ela vem, ó, pelo atributo da auto-executoriedade do ato administrativo, cabe à administração pô-lo em execução, independente da intervenção do Poder Judiciário, ó. Possibilidade de execução imediata e direta, independente de... Perdoem que a caneta caiu. Independente de intervenção do Poder Judiciário. Letra E, perfeito. Sem maiores dificuldades, não é isso? Ok? Questão 3. A propósito dos atos administrativos discricionários e vinculados, é correto afirmar. A gente tratou um pouco sobre atos discricionários e vinculados lá quando a gente tratou de poderes. Poder vinculado e poder discricionário. A gente tratou um pouco sobre atos discricionários e vinculados. Vamos detalhar mais um pouco aqui ao resolver essa questão. Esta questão. Vamos lá. A propósito dos atos discricionários e vinculados, é correto afirmar. Nos atos discricionários, a superveniente comprovação da inexistência dos motivos, ó, que vício no elemento motivo, que ensejaram sua edição, não acarreta sua nulidade, em razão da margem de apreciação que o permeia, cabendo convalidação. Vamos lá, essa questão aqui aborda vários conceitos. Primeiro, a gente precisa saber quais são os elementos do ato administrativo. Vocês já sabem, a gente está trabalhando aqui uma revisão, ok? Vamos lá, quais são os elementos? COFIFOMOB, não é isso? É isso. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok, objeto. Ok, não confundir objeto com objetivo. Ok, porque o objetivo está aqui, ó. Finalidade, que é o objetivo. Não confunda, tá? Objetivo com objeto. Beleza. Ele está dizendo que no ato discricionário, a gente sabe que nos atos discricionários, ó, motivo e objeto, discricionário. Ok. São os elementos discricionários. Ok. Nos atos discricionários, a superveniente comprovação de inexistência dos motivos, quer dizer, não há motivo, o motivo é inexistente. Que ensejaram a sua edição, não acarreta nulidade. Falso. Se o motivo é inexistente, o vício é de legalidade. Ok? O ato é nulo, deve ser anulado. Aí ele ainda coloca, em razão da margem de apreciação que permeia, cabendo convalidação. O que é convalidação? Convalidação é a correção, o conserto, é a correção de um vício no ato, que o ato contém. A convalidação é a possibilidade de correção de um ato que contém um vício. A gente vai tratar numa questão mais à frente detalhes sobre convalidação. Ok, mas eu já adianto que vício no elemento motivo nunca vai poder ser corrigido. Ok? Os casos que autorizam, os vícios que autorizam, que abrem a possibilidade para a convalidação, são vícios no elemento competência, quando não for competência exclusiva, nem competência em razão da matéria, e vícios no elemento forma, quando a forma não for essencial para a prática do ato. Ok? Então a convalidação é a correção de um vício do ato administrativo. Qualquer vício em qualquer elemento, não. Somente no elemento competência, quando a competência não for exclusiva em razão da matéria, e quando o vício for no elemento forma, desde que essa forma não seja essencial à prática do ato. Ok? Tranquilo. A convalidação também tem que ser de acordo com o interesse público, ok? E não pode causar prejuízo a terceiros. Ótimo. Vamos lá. Mais para frente a gente fala mais um pouquinho sobre convalidação. Vamos lá. Então a primeira está falso. Letra B. Nos atos vinculados, é prescindível ou não é preciso a indicação do motivo, tendo em vista que ele consta da lei que prevê aquela edição,
dispensando o controle de finalidade. Falso também. Todos os atos administrativos têm que ter motivo, não só motivo, tem que ter todos os elementos. Competência, todos os elementos. O ato administrativo tem que ter, ó, são elementos ou requisitos dos atos administrativos. Se um ato não tiver competência, finalidade, forma, motivo, objeto, esse ato tem que ser anulado. É um ato nulo, ok? Todos os atos têm que ter os 5 elementos. Então, é prescindível o motivo? Não, não é prescindível o motivo, não, em nenhum ato administrativo. Ok. Nos atos discricionários, o motivo é prescindível. Falso também. Nos atos discricionários, o motivo não é prescindível, não. Ok? Em todos os atos. Agora vamos ver o que é que... Vamos detalhar o raciocínio dele aqui. Nos atos discricionários, o motivo é prescindível, porque pode ser alterado em razão da margem de apreciação, de conveniência e oportunidade, inviabilizando o controle de finalidade. Falso. Absurdo. Absurdo. Vamos lá. Nos atos discricionários, é imprescindível a indicação da finalidade. Ok, todos os atos têm que ter finalidade, sim, tem que ter objetivo. A fim de que se possa realizar o controle de legalidade e de aferir se houve desvio de poder. Ok, o que acontece? Vamos com calma aqui. Nos atos discricionários é imprescindível a indicação da finalidade. Sim, tem que haver uma finalidade. Todos os atos administrativos têm que ter uma finalidade. A fim de que se possa realizar o controle de legalidade, ok, ver se os elementos estão de acordo com a lei, e se aferir se houve desvio de poder. Vamos lá, me dá uma tela em branco aqui. Existe a figura do abuso de poder, que pode acontecer por excesso de poder, ou por desvio de poder, que também é chamado de desvio de finalidade. Ok. Abuso de poder pode acontecer por meio de excesso de poder ou desvio de poder. No excesso de poder, o excesso de poder ocorre quando? Ocorre quando o agente pratica um ato extrapolando os limites da sua competência. Ele não é competente para praticar aquele ato e pratica. Ele extrapola os limites da sua competência. Isso é o quê? Excesso de poder. E o desvio de poder ou desvio de finalidade acontece quando? Acontece quando o agente é competente para praticar o ato, ok? O ato está dentro dos limites da sua competência, mas ele pratica com uma finalidade diversa, diferente da prevista em lei. Ok? O exemplo clássico aí é a remoção. Qual é a finalidade da remoção? A finalidade da remoção é você deslocar o servidor de uma lotação para outra, para que todas as lotações tenham servidores públicos para que se consiga prestar o serviço de forma eficiente, adequada, ok? Agora, se uma autoridade competente remove um servidor para puni-lo, eu vou lhe remover lá para você trabalha aqui lotado em Salvador, eu vou lhe remover lá para o interior da Bahia, uma cidadezinha pequena de 3.000 habitantes, porque eu não gosto de você para lhe punir. Esse ato contém, ó, um vício no elemento finalidade, porque a finalidade não foi a prevista em lei, ok? Isso chama de quê? Como é que é chamado isso? Desvio de finalidade ou desvio de poder, que é uma das modalidades de abuso de poder, ok? Foi isso que tratou a questão. Vamos voltar aqui para a questão, a gente continuar. Então a gente estava na letra D. A letra D, nos atos discricionários é imprescindível a indicação da finalidade, sim, a fim de que se possa realizar o controle de legalidade e se aferir se houve desvio de poder. Perfeito, desvio de poder ou desvio de finalidade. Gabarito, letra D. Nos atos vinculados denegatórios de direitos, é prescindível, não é precisa motivação. Tem de vista que os possíveis fundamentos constam em lei. Não. É necessário, sim, a motivação. O que vem a ser motivação? Ó, motivação é diferente de motivo. Motivação é o quê? É a exteriorização
dos motivos. É a exteriorização por escrito dos motivos. E o motivo é o quê? Motivo é o pressuposto de fato de direito e de direito que justifica a prática do ato. É o fato que acontece que justifica a prática do ato. Ok? É o motivo. A motivação é o quê? A exteriorização dos motivos. Os atos vinculados têm que ter motivação? Sim, tem. Ok? Então, a letra E está falso. Próxima questão. Gabarito da terceira foi letra D. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. A administração pública pretende extinguir ato administrativo que contém vício de legalidade. Ó, vamos lá. O ato contém um vício de legalidade. Neste caso, o que? A administração. Vamos lá. O ato contém um vício de legalidade. Se ele contém um vício de legalidade, o ato ou ele vai ser nulo, ou ele vai ser anulável. Ok. Vamos aqui começar com anulável. Quando é que o ato é anulável? O ato é anulável quando ele contém um vício de legalidade, que pode ser o quê? Corrigido. Ok? Ele contém um vício que permite a correção. Quais são esses vícios? Vícios no elemento competência, desde que não seja competência exclusiva, né, competência em razão da matéria, e vício no elemento forma, desde que a forma não seja essencial à prática do ato. Então, essa é a chamada convalidação. Ok. Agora, se o vício for em qualquer outro elemento, o ato é nulo. Ele deve ser anulado. Ok. Quem pode anular atos administrativos? Ou a própria administração pública que executou o ato, de ofício, por meio da autotutela, ou por provocação, e o Poder Judiciário somente quando provocado. Ok? Então vamos lá. O ato contém um vício de legalidade. Nesse caso, a administração deverá utilizar-se do instituto da revogação dos atos administrativos, de modo a retirá-lo do mundo jurídico. Revogação é a retirada do mundo jurídico do ato administrativo válido. O ato está válido. Ele é retirado do mundo jurídico porque ele deixou de ser conveniente e oportuno. Ok? O ato está válido. Deverá socorrer-se ao Poder Judiciário para extinguir o ato administrativo. No caso de vício de legalidade, a administração pública precisa socorrer o Poder Judiciário para extinguir o ato administrativo? Não, o princípio da autotutela, ela pode rever os seus atos com derivados de vícios que os tornem ilegais, ok? Anulando-os. Então, falso e falso. Extinguirá o ato administrativo com efeitos em regra ex nunc. O que acontece? Na anulação, o ato é nulo desde o momento da sua edição. Então, o efeito é ex tunc, ó. Como é que você vai aprender isso? Ex tunc, quando você bate na testa, T de testa, quando você bate na testa, você vai para trás. Então, ó, retroage. E o ex nunc? Ex nunc é quando você bate na nuca, ó, N de nuca. Quando você bate na nuca, você vai para frente. Então, o efeito é para frente, proativo. Ok? Isso aí você vai estar na prova lá, vai ver o povo batendo pelo menos na prova administrativa, tá o povo batendo na cabeça, batendo na testa, batendo na nuca, você já sabe que ele tá lá, ó. Tem questão de ex tunc aí, cobrando conceito aí de anulação ou revogação de atos administrativos, ok? Então, no ato de a anulação do ato administrativo, o efeito é ex tunc, testa, para trás. Na revogação, o efeito é ex nunc, nuca, para frente, ok? Beleza, vamos lá. Deverá obrigatoriamente, em qualquer hipótese de vício de legalidade, manter o ato administrativo corrigindo-se o vício existente. Falso. Isso aqui ele está falando em convalidação. A convalidação é a correção de um vício existente, mas o vício só pode ser naqueles elementos que eu já falei, ok? E, neste caso, a administração anulará o ato administrativo. Brincadeira, né? A questão bota um monte de alternativas e no final me coloca uma alternativazinha simples, rápida e correta. Só para você ter o trabalho de ler tudo. Não é porque ela não botou na letra A, porque era muito mais fácil. Mas de qualquer forma você leria tudo, né? Iria ler tudo. Vamos lá, vamos para a quinta questão. Vamos lá. A retirada de um ato administrativo por razão de oportunidade e conveniência ocorre pela o quê? Ó, o ato administrativo está válido.
Não há vício. Não há vícios no ato administrativo. O ato simplesmente, deixou de ser oportuno ou deixou de ser conveniente. A extinção do ato administrativo, a retirada do mundo jurídico do ato administrativo por motivo de conveniência e oportunidade é a revogação. Detalhe importante, só podem ser revogados atos discricionários, ok? Somente atos discricionários podem ser revogados. Ok. Os efeitos da revogação, são ex nunc, nunca, daquele momento para frente. Ok? A partir daquele momento, o ato está extinto. A partir daquele momento, passa a não mais surtir efeitos. Ok? Quem pode revogar atos administrativos? Somente a administração pública que praticou o ato, que editou o ato. Ok? E o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Depende, e tenha bastante atenção com isso. O Poder Judiciário, no exercício da sua função de jurisdicional, não pode revogar. Não revoga. Agora, no desempenho da sua função administrativa atípica, os atos por ele mesmo praticados no exercício dessa função administrativa atípica, ele pode sim revogar por motivos de conveniência e oportunidade. Lógico que os atos discricionários. Aí a prova pode fazer diversas jogadas, entendeu? Porque ela pode exigir que você saiba esse conceito de que o Poder Judiciário, na sua função atípica, administrativa, pode editar atos administrativos e colocar que um ato vinculado, editado pelo Poder Judiciário na sua função administrativa, venha a ser revogado. Poderia isso? Não. Ato vinculado não pode ser revogado. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 6. No que diz respeito à convalidação dos atos administrativos, é correto afirmar. Eu coloquei essa questão de convalidação aqui, mas a gente já tratou de convalidação nas questões anteriores. Eu falei que trataria na frente, terminou que eu tratei nas questões anteriores, se não me engano, na terceira questão. Mas vamos lá. Aqui ele vai dar o conceito de convalidação. A respeito da convalidação dos atos administrativos, é sempre possível, por razões de interesse público, independente da natureza do vício. Falso. É preciso razões de interesse público? Sim. Mas, independente da natureza do vício? Não. Então, não é sempre possível. Por quê? Só é possível nos vícios no elemento competência, quando não for competência exclusiva ou em razão da matéria, e no elemento forma, quando não é essencial, a prática do ato. Todos os outros elementos, se houver vício, não podem ser corrigidos, ok? Vamos lá. A convalidação alcança atos que apresentem defeitos sanáveis, ok, desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Isso mesmo. O que acontece? Isso mesmo. O que acontece? Ele colocou defeitos sanáveis. Não especificou que são nos elementos competência e forma, feita aquelas restrições lá da competência e da forma. O que acontece? Alcança atos que apresentem defeitos sanáveis? Sim. Verdade. Desde que não acarrete lesão ao interesse público? Sim. Nem prejuízo ao terceiro? Sim. Verdade. Vamos ver aqui. Gabarito letra B. Vamos ver as outras. É obrigatória, a convalidação é obrigatória quando se trata de vício sanável. Não, não é obrigatória. Ok? A convalidação, o ato de convalidação, o ato de convalidação é discricionário. A decisão que o administrador toma de corrigir ou não o defeito sanável do ato, essa decisão é discricionária.
Ele não está obrigado a corrigir o defeito do ato, ok? Isso aí é uma questão, é um ponto importante, ok? O ato de convalidação, o ato de correção é um ato discricionário. Tanto que o ato que possui defeito sanável, ele é chamado de um ato anulável. Por quê? Porque ele pode ser anulado ou não. Ok? Vamos lá. Letra D. É facultativa nos casos de vício de forma e de finalidade. Não. Finalidade nunca. Vício de forma, a convalidação é facultativa, desde que a forma não seja o quê? Essencial à prática do ato. Retroagindo seus efeitos à data do ato convalidado. Importante também, ó, a convalidação corrige o defeito do ato desde a data da sua edição. Ok? A correção é como se o ato sempre estivesse válido. É desde a sua edição. E a convalidação somente é possível nas hipóteses de vício de forma. Falso, porque no vício de competência também pode. Desde que não seja competência exclusiva nem competência em razão da matéria. Ok? Falso. Então, gabarito letra B. Vamos para a questão 7. Vamos lá, estamos adiantando bastante. Vamos adiantar porque vamos ver se a gente consegue terminar atos administrativos. Pelas contas, a gente deve ter uns 5 minutos, 4 minutos que vocês estão aí. Eu estou sem relógio aqui, mas estou acompanhando. E vamos lá. A anulação dos atos administrativos acarreta efeitos ex tunc. Aí você vai ter de testa, bate na testa. Anulação é efeito ex tunc? Sim. Efeito retroativo? Sim. Anula o ato desde a data da sua edição. Verdade. Se você tivesse aqui com o tempo curto na prova, você marcava e ia embora. Continuava lá para garantir as outras questões. Questão fácil você tem que acertar. Ok? Até dica para fazer prova. O que acontece? A questão fácil vale o mesmo ponto, igualzinho que a questão difícil. E a questão fácil, você gasta menos tempo. Se você perder muito tempo nas questões difíceis, não vai sobrar tempo para você acertar as fáceis. Para fazer as fáceis. E as fáceis, meu colega, todo mundo vai acertar, eu lhe garanto. Quem está brigando por vaga vai acertar as questões fáceis. Às vezes o cara dá um vacilo, erra uma ou outra. Mas, em regra, quem está brigando por vaga vai acertar as questões fáceis. Então, você está fazendo prova, o tempo está curto. Ok? Prova tem que fazer controlando o tempo. Ok, o tempo está curto. Você vê que tem uma questão difícil. Você está se batendo, vai perder um tempo. Marca essa questão lá, faz um círculozinho, ó, e depois você volta e vai procurar uma fácil, porque a fácil você vai acertar com certeza. Daqui a pouco você perde um tempo excessivo na difícil, não acerta e não tem tempo para responder a fácil. Ok? Então, tem que ter estratégia para fazer prova. Vamos lá. A anulação dos atos administrativos acarreta efeitos ex tunc. Testa. Verdade. A anulação é cabível diante de um ato administrativo válido? Não. Não é cabível a anulação dentro de um ato administrativo válido. O ato tem que ter um vício de legalidade. Ok? Em um dos elementos lá, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Ok. Falso aqui, letra B. É possível por razões de conveniência e oportunidade. Não. Anulação não é por motivo de conveniência e oportunidade. Ok? Anulação, o ato de anulação não é por motivo de conveniência e oportunidade. É porque o ato contém um vício. Ok? Então, falso. A anulação dos atos administrativos é privativa da administração pública. Falso. Por quê? Porque o Poder Judiciário, quando provocado, no exercício da sua função jurisdicional, pode sim anular atos administrativos. A administração pública pode anular de ofício ou por meio de provocação. E a letra E, a anulação não se destina a atos discricionários. Falso. A anulação, sim, se um ato discricionário tiver um vício de legalidade, ele deve ser anulado. Ok? Agora, a revogação é somente em ato, porque a prova gosta de fazer essa jogadinha. A revogação é só em atos discricionários. E a anulação? Vamos ver se eu pego o estudante aqui, o concurseiro,
pego ele no contrapé. E a anulação não, anulação, pode ocorrer anulação em ato discricionário e em ato vinculado, ok? Bom, pessoal, nosso tempo terminou. A gente parou aqui na questão 7 de atos administrativos, então adiantamos, chegamos quase ao objetivo dessa aula aqui, que eu queria terminar atos administrativos, mas na próxima aula a gente rapidamente conclui aí mais essas 3 questões de atos administrativos e damos sequência ao nosso curso, ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.